Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de abril, quando eu vou utilizar uma régua para te mostrar o porquê que é precipitada a decisão de alguns estados e alguns municípios sob pressão política e econômica começarem a sair do isolamento social. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, professor universitário. E queria agradecer antes disso aos mais de 2.100 inscritos aqui no canal. O canal está crescendo bem, muito obrigado a vocês pela atenção. E pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva, deixa a tua crítica, teu comentário, que são sempre bem-vindos. Pois bem, pessoal, direto ao assunto. Alguns estados e algumas cidades, sob pressão da opinião pública, dos empresários, pressão econômica, estão começando um procedimento de saída do isolamento social, no que eu acredito ser precipitada em função de tudo aquilo que os cientistas do mundo e do Brasil têm dito a respeito da pandemia de Covid-19. É óbvio que o isolamento não vai durar para sempre, mas nós estamos num momento de ascensão do número de casos e do número de mortes. Não há nenhuma estabilização nesses dados. E é aí que entra a régua para eu tentar te explicar como isso funciona. Eu peguei dados para construir esse gráfico aqui no site do Ministério da Saúde, são dados oficiais. No dia 26 de fevereiro foi registrado o primeiro caso no Brasil. A partir daí, a quantidade de casos foi aumentando de forma exponencial. Ou seja, não há uma razão constante de crescimento de casos. A cada intervalo de 10 ou 15 dias, esses casos disparam. Por exemplo, se eu pegar uma régua e colocar essa régua tangenciando essa linha que vai do dia 18 de março até o dia 1º de abril, se a razão de crescimento de casos fosse uma constante, a linha ia acompanhar a régua. Entretanto, a linha deu uma inclinada para cima, evidenciando que a partir desse ponto, a razão de crescimento foi maior. A mesma coisa acontece aqui, quando nós passamos no dia 1º de abril de 4.600 casos para o dia 15 de abril com 30 mil casos. Então, se você observar aqui nesse ponto, houve um crescimento muito grande. Se a partir do dia 15 a razão de crescimento continuasse constante, a tendência da linha do gráfico era acompanhar a régua. E ela não acompanha, ela dá um novo crescimento, ela gira de novo no sentido anti-horário, evidenciando que a razão de crescimento a partir daqui continua a aumentar. A partir do momento que essa curva começar a se estabilizar, era que nós deveríamos pensar em saída do isolamento social de forma programada. Entretanto, o Brasil tem uma outra situação que eu queria complementar nesse outro gráfico. O gráfico da curva é basicamente o mesmo, mas eu queria te mostrar o seguinte. O Brasil, segundo estimativas do IBGE 2020, tem 210.147.127 pessoas. Essa é a população do Brasil, de acordo com os dados do IBGE. O número de casos oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde até ontem são 45.757 casos, que dá um percentual de apenas 0,02% da população infectada. Ou seja, se nós pensarmos em sair do isolamento, pensando numa população que esteja imunizada, ou porque adoeceu e não desenvolveu sintomas, ou porque adoeceu, desenvolveu sintomas e está curada, e essa chamada imunidade de rebanho seria ali algo em torno de 70%, 80%, nós estamos muito longe de atingir isso, tá? E aí eu queria chamar a atenção para um outro dado. Utilizando ainda a régua novamente, se nós observarmos no dia 17 de março, houve o registro da primeira morte por Covid-19 no Brasil. Depois, em 31 de março, já eram 202 mortes, em 14 de abril, 1.900 mortes, e ontem foram registrados 2.906 óbitos pela doença. De novo, se eu utilizar a régua, se a razão de morte tivesse constante, a linha iria acompanhar a régua. Nota que a linha faz uma dobra para cima. Então, isso mostra que a razão de mortes também está aumentada no Brasil. Pois bem, acontece que a Fiocruz, hoje pela manhã, divulgou um estudo que existe muita subnotificação por ausência de testes. Ou seja,
a Fiocruz concluiu que apenas nos 3 primeiros meses desse ano, nós tivemos 33 mil casos de registro de gripe no Brasil. A média são apenas 3 mil casos no ano. Então, isso em apenas 3 meses já está 10 vezes maior o registro de casos de H1N1 no Brasil do que a média normal. Então, a Fiocruz atribui isso, na verdade, como os sintomas de H1N1 e da Covid-19 são muito parecidos, de 3 mil para 33 mil casos em apenas 3 meses, muitos desses casos que são notificados como síndrome aguda respiratória grave, na verdade são o quê? São casos de Covid que não foram diagnosticados. Então, isso é um outro dado importante. Por fim, eu coloco para vocês que como a gente deve prever a saída do isolamento? É quando aquela curva que eu mostrei aqui com a régua começar a normalizar, começar a fazer uma curva no sentido horário. Isso não está acontecendo, ela está por enquanto fazendo uma curva no sentido anti-horário e acelerando. Então, se nós sairmos do isolamento nesse momento, mais pessoas que não têm sintoma vão circular junto com as pessoas que não contraíram a doença, e a tendência é essa curva acelerar mais ainda, por isso que eu acho precipitado. Aí você pergunta, mas como é que fica a questão da economia, do emprego? Para isso, eu venho insistindo numa tese, e outras pessoas também têm insistido nessa tese. O orçamento federal do Brasil para 2020 é de algo em torno de 3,9 trilhões de reais. Toda essa metade pintada em vermelho aqui representa o que o governo vai pagar com juros da dívida pública, amortização e parcela da dívida pública, representando 50,7% do orçamento. Se o governo simplesmente decretasse uma moratória de 4 meses nessa dívida, o governo teria algo em torno de 630 bilhões para ajudar na manutenção de uma renda mínima para o trabalhador brasileiro e na manutenção de linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas suportarem mais algumas semanas e nós podermos fazer essa curva começar a fazer o revés. Sem isso, pessoal, nós corremos o sério risco de transformar o Brasil numa Manaus. E aí o caos estará instalado de forma definitiva. É por tudo isso que eu penso que a saída do isolamento nesse momento é uma saída precipitada. Vários cientistas do mundo apontam a mesma coisa, vários cientistas do Brasil apontam a mesma coisa. O momento é de liderança política, o momento é de solidariedade das instituições financeiras para com os países e para com a população desses países. O FMI e o Banco Mundial já deram a senha para isso. É necessário que, para mitigar ou reduzir os efeitos na economia desse confinamento, é necessário que as instituições financeiras flexibilizem o pagamento da dívida pública. Sem isso, nós não retornaremos de maneira agradável à vida normal. Será um duro percurso com muitas mortes pelo caminho. Forte abraço a todos e até a próxima.